E aí pessoal, tudo bem? Professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo, Procurador Federal. Vamos hoje aqui comentar a prova do TRT da 21ª Região. Vamos comentar os assuntos que foram cobrados. Eu já te adianto que nós temos uma questão para anular, é a questão do princípio da tutela, porque a banca afirmou que não se aplica à agência reguladora. Esse tema é um tema extremamente polêmico. Não é um tema que a banca foi feliz na forma de cobrança e dá pra gente buscar a anulação dessa questão, tá? Um outro ponto, eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários qual ou quais as matérias você sentiu maior dificuldade, para que eu consiga, no meu planejamento, colocar os vídeos assim para a gente revisar as matérias que demandam mais atenção. Nós temos aqui um concurso do TRT lá do Amazonas, a gente precisa já se preparar. E logo em seguida nós temos Pernambuco e nós vamos ter Ceará. Não necessariamente nessa ordem, mas nós vamos ter esses concursos. Então nós precisamos fazer uma boa preparação e essa preparação demanda exatamente revisão daqueles pontos que vocês precisam revisar. E aí vocês têm que me dar esse feedback, coloque nos comentários aqui quais são os temas e os assuntos que vocês acham necessário revisões adicionais. E a gente faz essa estrutura de revisão. Aí nós temos aqui ó, o Instagram, para quem ainda não me conhece e não me segue, tá aqui, trocar uma ideia, você já aproveita aí, já curta o vídeo, já se inscreve no canal para que a gente consiga trocar uma ideia e conversar e tratar sobre direito administrativo como deve ser feito. Primeira questão envolvendo aqui a nossa prova do TRT, da prova de técnico, é uma questão que ela não foi fácil. Ela envolve uma temática um pouco mais avançada, que é envolvendo a utilização de marca, e a gente vai começar a conversar a partir de agora. Essa questão, normalmente, da forma como ela está estruturada aqui, ela é um nível, a meu ver, incompatível com a estrutura aqui de prova para técnico, certo? E analista. Em que pese o técnico agora ele migrou para ser nível superior, essa questão normalmente está associada com atribuições de auditor de controle e de procuradores, não com a estrutura de técnico, porque aqui é um conhecimento que ele não é o conhecimento trivial da licitação, conhecimento básico de licitação, é um conhecimento que envolve uma determinada profundidade, em que pese a cobrança envolver somente artigos da lei de licitação. Aí vamos para cá. A proposta da indicação de marcas no processo licitatório, a lei de licitações e contratos administrativos, estatui que, primeiro valor e primeira ideia que nós temos e primeira finalidade da lei de licitação é a escolha da melhor proposta. A segunda finalidade é a promoção da competitividade. A soma desses dois valores que você permeia a licitação como finalidade, você traz a conclusão de que a escolha de marca é vedada. Eu tenho que fazer definições genéricas para que tenha ampla competitividade e que eu consiga a melhor proposta. Então eu protejo a isonomia estabelecendo aqui definições gerais, porque quando eu escolho a marca, eu restringo competitividade e, por conseguinte, eu não vou ter uma melhor proposta. Se eu pego aqui e faço uma definição que eu quero, isso aqui é uma caneta Bic, que eu quero caneta Bic, eu tenho diversas outras canetas que são esferográfica, que é esse tipo de ponta, não vai dar para enxergar, deixa eu só abrir a tela. A esferográfica é esse tipo de ponta aqui, ó, e material transparente. Então, se eu fizer uma definição genérica, vão aparecer diversas canetas. Então, a ideia de vedação de indicação de marca se refere exatamente à proteção da isonomia e da competitividade. Vamos à alternativa A. É vedada a indicação de marcas, pois isso fere a isonomia do processo licitatório. Isso é a regra que eu estou falando para vocês. Sendo que a lei de licitação ela nos trouxe exceções. E olha só, alternativa A, que é essa que a gente está vendo, ó, no caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá excepcionalmente, então é uma exceção, porque a regra é a promoção da isonomia, a promoção da competitividade. Indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses. Então, pode indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses. Então, ele pode fazer indicativo de marca, desde que preencha as seguintes hipóteses que estão aqui, ó, que são a linha A, B, C e D desse artigo 41. Então, são essas hipóteses que aqui se encontram. Aí nós temos, ó, em decorrência da necessidade de padronização do objeto, porque você tem um ganho
técnico de economia, quando você tem uma manifesta padronização, porque o ganho de eficiência com relação a treinamento de servidores para utilizar esses bens, o ganho de manutenção, porque você vai ter um acervo de um determinado objeto só, e a manutenção em decorrência do transcurso do tempo, quando você tem um volume maior, ele é mais barato, mas para que isso seja realidade, tem que ter uma justificativa técnica plausível. Então nós temos ainda, em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração, normalmente a linha B está associada a softwares. Você, por exemplo, você tem todo um acervo de equipamentos de tecnologia da informação voltados a determinado sistema, como por exemplo o Windows, o PC, e aí você tem todo o acervo voltado a essa estrutura. Então não adianta você abrir ampla competitividade para adotar todo e qualquer sistema operacional, porque você vai ter um problema de incompatibilidade. Então você pode fazer justificativas para escolher determinada marca por ser compatível com os outros sistemas ou com os outros equipamentos que você assim tenha. Quando determinada marca ou modelo comercializado por um ou mais fornecedor forem os únicos capazes de atender a necessidade do contratante. Isso aqui, mais uma vez, atende a necessidade da administração pública. E a linha D trata-se de referência. Quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo apto a servir apenas como referência. Nesse cenário aqui, nesse cenário particular, o edital de licitação tem que colocar ou objeto similar, ou objeto equivalente, ou objeto de melhor qualidade. Tem que colocar isso no edital, porque ele está utilizando aquele padrão apenas como referência, porque é muito claro e a administração tem que fazer isso, uma definição específica daquele objeto que está sendo contratado. Se ela não consegue definir com exata precisão, o que acontece é que ela pode utilizar uma determinada marca como referência. Ela utiliza, coloca referência, coloca ou similar. Isso é tão interessante que o Tribunal de Contas da União ele já até tem uma súmula a respeito dessa temática, que é a súmula 270, falando aqui dessas particularidades e da possibilidade de fazer indicativo de marca. É uma exceção e, por ser exceção, aqui tem que ter justificativa plausível para que seja admitida. Fechado assim? Então aqui a alternativa A ela está errada, certo? B. É possível vedar a contratação de determinada marca quando comprovado que produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Aí você tem aqui no artigo 41, nos casos de licitação que envolva fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, vedar a contratação em marca ou produto quando, mediante processo administrativo, está comprovado que os produtos adquiridos e utilizados anteriormente pela administração pública não atendem os requisitos indispensáveis ao pleno adimplemento da obrigação contratual. Isto é, veja, você não pode escolher marca, nem tampouco vai dar marca. Mas se eventualmente você comprou anteriormente e aquela marca não atender o que a administração pública precisa, aí ela pode restringir, dizendo, olha, essa marca aqui não atende, então ela não pode ser aqui colocada como objeto a ser fornecido para a administração, porque o que está sendo pretendido é o atendimento da necessidade da administração pública. Se ela comprou anteriormente e não foi atingido, ela pode vedar aqui a escolha de marca, certo? É a alternativa B porque corresponde exatamente a esse inciso terceiro. Alternativa C. A indicação de marca é possível apenas para servir como referência em termos de qualidade do objeto licitado. Nós temos dois problemas. Primeiro, indicação como referência. A gente viu que a referência é a linha D, certo? Do artigo 41. Nós temos outras hipóteses, como padronização. E para além disso, com relação à qualidade do objeto licitado, a gente vai fazer considerações adicionais. Primeira situação aqui, ó. Não, a referência é apenas essa que está na linha D. Então, eu posso utilizar a identificação de marca para padronização, que é a linha A, para manter compatibilidade de plataformas, para determinada marca ou modelo, por mais de um fornecedor, for os únicos capazes de atender a necessidade do contratante. Se eventualmente for o único fornecedor, aí é inexigibilidade de licitação. Não é, você não vai fazer aqui essa definição, você vai direto para a inexigibilidade. E a linha D corresponde à alternativa, porque ele está falando apenas, ó, só tem essa hipótese. Não, não tem. Tem
essas outras alíneas que aumentam as hipóteses de escolha de marca. E com relação, vou voltar aqui, ao termo de qualidade do objeto licitado, aí você tem essa lógica aqui, ó. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será admitida por qualquer um dos seguintes meios. Então eu pego, coloco o objeto que eu coloco lá, eu coloco a marca, olha, eu quero uma caneta Bic. Aí, porque a definição é caneta esferográfica material transparente. Estou dando um exemplo grosseiro porque não pode ser utilizada a caneta Bic, porque a definição ela é mais adequada de maneira genérica. Mas se fosse aí caneta Bic ou similar, aí a similar que está sendo fornecida, eu tenho que trazer e eu posso aqui adotar a prova de qualidade. A prova de qualidade eu posso admitir os seguintes meios. A inciso primeiro, comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes, pela ABNT ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo, equivalente ou superior a que tenha adquirido o produto. 3. Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilita a aferição da qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada. Aí nós temos aqui a linha C. Aí a linha D. Somente se admitirá a indicação de marca quando houver necessidade de padronização do objeto licitado. Não, porque eu trouxe para vocês 4 hipóteses. Não é apenas aqui a hipótese de padronização do objeto licitado, que é essa alternativa A. Nós temos a linha A, que é essa, a B, a C e a D. São 4 hipóteses. A alternativa é a indicação de marca sempre será possível. Não, porque primeiro a estrutura é excepcional. Está aqui excepcionalmente, pois se trata de amplo exercício discricionário da administração embasado no princípio da supremacia do interesse público. Não, não é. Então a marca é uma exceção. A definição genérica é que é a regra. Diante disso tudo que eu estou falando, a alternativa correta é a alternativa B de bola. E aí converge com a estrutura que foi apontada aqui pela Fundação Carlos Chagas como correta. Sem correção, sem necessidade de recorrer dessa questão. Vamos lá, questão número 43, a Lei de Processo Administrativo Federal. Deixa eu só diminuir a tela aqui porque está cobrindo. Eu resolvi uma questão dessa com vocês em sala de aula. E aí vamos lá. Alternativa A. Vamos resolver item a item, tá? Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Então, veja, quando a administração, você entra com um processo e para a apreciação e deferimento do seu pedido, eu preciso de documentos adicionais e você não traz, o seu processo é arquivado. Alternativa A já é a alternativa correta. Olha só. Artigo 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração eu me perdi, tocou o alarme aqui, para a respectiva apresentação implicará no arquivamento do processo. A alternativa A já é a alternativa correta porque converge com o artigo 40. Aí nós temos aqui, ó, alternativa B. Quando por disposição de ato normativo deva ser previamente obtidos laudos técnicos de órgão administrativo e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa sem prejuízo da responsabilidade de quem omitiu no atendimento. Eles tentam confundir vocês com o artigo 42 com relação à necessidade de parecer do órgão de assessoria jurídica. Porque o artigo 43, diferente do 42, ele fala: quando por disposição de ato normativo deva ser previamente obtido laudo técnico de órgão administrativo e este não cumprir o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalente. Ele não fala da responsabilidade aqui do técnico que não o fez. Então a alternativa B está errada. Alternativa C. É vedado à administração recusar provas
as provas propostas pelo interessado, pois isso ofende ampla defesa. Não. Prova impertinente, a prova desnecessária, protelatória ou ilícita não é para ser feita. Está aqui no artigo 38, parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 38, parágrafo 2º. C. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se sempre a pedido da parte interessada. Não, artigo 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito do interessado de propor atuações probatórias, ou seja, de ofício ou mediante impulsão aqui do responsável pelo processo. Então, tanto de ofício ou pelo interessado. A alternativa D está errada. A alternativa é: quando o interessado declarar que os fatos e dados registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, deve ser fixado prazo razoável para que o próprio interessado diligencie a vinda de tais elementos dos autos. Está falso, porque nesse cenário que aqui se encontra, quando está à disposição da administração, a própria administração solicita. Quando o interessado declarar que os fatos e dados registrados em documento existente da própria administração, responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá de ofício a obtenção de documentos ou das respectivas cópias. A alternativa é errada. Por isso, a alternativa A é a alternativa correta, sem divergência com a banca. Tudo tranquilo aqui, alternativa A, alternativa correta. Vamos para a questão polêmica. Essa questão polêmica aqui envolve o princípio da tutela. O que é que acontece nesse princípio? Deixa eu só aqui fazer a leitura da questão. No que se refere às entidades da administração indireta federal, o controle administrativo por meio do regime de tutela, também chamado de supervisão ministerial. O que é que acontece? A tutela ou supervisão ministerial, ela funciona da seguinte maneira. Vocês têm que perceber que no nascimento do Estado, toda a atividade administrativa era exercida pela administração direta. Então, com a modernização das estruturas administrativas, percebeu-se que era adequado e mais necessário, para fins de eficiência, exercer a prestação de serviço de modo descentralizado, ou seja, a administração direta, ela deliberadamente, através de lei, ela cria uma estrutura de entidade administrativa, autarquia, fundação, sociedade, economia mista ou empresa pública, para que essas entidades assim prestem um serviço público de maneira descentralizada. Mas perceba que a atividade antes era da administração direta. Se era, a administração direta joga para fora, ela cria uma pessoa jurídica nova, com autonomia, com responsabilidade, com servidores, com patrimônio próprio, para que essa entidade desenvolva com mais eficiência do que ela, a administração direta, aquele serviço público que estava sendo executado anteriormente pela administração direta. Se é um desejo da administração direta fazê-lo, então ela tem que controlar, ela tem que fiscalizar. E o nome disso é tutela. E essa tutela aqui é exercida pela supervisão ministerial. É o controle de vinculação ou o controle finalístico que é exercido através da estrutura da supervisão ministerial. Essa estrutura de supervisão ministerial ela é comum a todas as entidades da administração indireta, inclusive a agência reguladora. E eu vou provar para vocês como essa questão está errada, tá? Foi apontada como alternativa correta, a alternativa é: não alcança as agências reguladoras em decorrência da sua natureza especial. De onde o examinador tirou isso daqui? Depois eu volto para as demais alternativas. Ele tirou da redação do artigo 3º da Lei Geral das Agências Reguladoras. A natureza especial conferida à agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira e pela investidura a termo de seus dirigentes e estabilidade durante os mandatos, bem como pelas demais disposições constantes desta lei ou leis específicas voltadas à sua implementação. Tá?
dos problemas que nós temos que resolver aqui a respeito dessa temática. O que é que acontece? Vejam só. O examinador tirou isso daí dizendo que basicamente ele fez uma interpretação muito restritiva aqui dessa estrutura, caracterizada pela ausência de tutela. O primeiro problema que tem é com relação à própria interpretação do artigo 3º. Existe fundada divergência dos doutrinadores para saber que essa ausência de tutela é a retirada da supervisão ministerial ou não. E assim, a maioria dos doutrinadores apontam que a supervisão ministerial ela permanece, ela continua. Porque o que aconteceu para fim de interpretação é que esse ou aqui, ó, esse ou. Deixa eu só marcar uma outra cor. Será que pega aqui? Não tá legal. Agora não sai mais, ó. Tá aqui. Vermelho, pronto. Esse ou que tá aqui, ele seria uma replicação, para fim de interpretação, da ausência de subordinação. Então, tutela ou subordinação hierárquica. Eu me filio a essa corrente doutrinária que aponta que essa ausência de tutela ou de subordinação significa a mesma coisa. É uma técnica apenas de reiteração. Ele reiterou dizendo, olha, não tem subordinação hierárquica, algo que é comum nas entidades da administração indireta, porque não existe linha de subordinação entre a administração direta e a administração indireta, mas existe controle, existe tutela. E eu quero mostrar aqui para vocês, olhem só, deixa eu, se eu consigo encaixar aqui. Esse livro aqui é um dos melhores livros que tem sobre agências reguladoras, que é o do Sérgio Guerra, é a edição desse ano, 2023, e ele aponta na sua estrutura, no seu texto, exatamente isso que eu estou dizendo para vocês, que permanece sim a tutela, permanece a supervisão ministerial, porque está lá previsto no artigo 26 do Decreto-Lei 200 de 67 e no artigo 87 da Constituição Federal. Significa dizer que a alternativa apontada pela banca, ela não é uma alternativa que deveria estar presente em uma questão de natureza objetiva, porque tem divergência doutrinária. Tem divergência doutrinária e o artigo 3º ele não é suficiente aqui para afastar toda e qualquer circunstância associada à agência reguladora. Fecharam assim? Beleza? E outra. E aí essa outra informação que a gente vai falar é uma informação assim, se ele queria a redação e a estrutura aqui da Lei Geral da Agência Reguladora, ele deveria ter colocado no edital, né? Deveria ter colocado no edital. Em que pese o STJ ter já falado que essa matéria, se tratando de organização da administração pública, a banca não precisa ser minuciosa. Então, assim, esse segundo argumento ele é muito frágil. O primeiro é muito forte, dá pra gente buscar anulação. Vamos às demais alternativas aqui. Deixa eu só voltar. Alternativa A. Pressupõe, independentemente de previsão legal, a possibilidade de interposição de recurso em face das decisões tomadas pela maior autoridade da entidade da administração direta, devendo ser dirigida à autoridade da administração direta a qual está vinculada. Isso aqui é uma grande polêmica também dentro da estrutura da organização da administração pública, e essa polêmica aqui ela foi resolvida por um parecer da Advocacia Geral da União, apontando aqui a impossibilidade de recurso hierárquico impróprio, certo? Recurso hierárquico impróprio, que é a impossibilidade de você levar a instância, a última instância da agência reguladora, você levar para o Ministério. Alternativa B, limites à nomeação dos respectivos dirigentes, pois tais entidades são dotadas de capacidade de auto-administração. Falso, ele está cobrando aqui nessa questão exatamente o artigo 3º. Não se limita à nomeação de dirigentes. Você tem mais, ó. A natureza especial conferida da agência reguladora é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação, pela autonomia funcional, decisória, administrativa e financeira. C. Aplicável apenas a pessoas jurídicas de direito público, não alcançando as pessoas jurídicas de direito privado, sujeito ao regime de mais ampla autonomia. Não. A supervisão ministerial alcança todo mundo, tanto a direito público como a direito privado. D.
consiste na subordinação hierárquica da entidade da administração direta a determinado órgão da administração direta, geralmente o ministro. Não tem subordinação, então aqui já tá errada. O que a banca apontou como correta foi a alternativa E, e eu estou dizendo para vocês que ela tá errada, tá? Essa daqui eu vou minutar o recurso para vocês e vou deixar disponível lá no Telegram, tá? Para vocês assim utilizarem para fins de recurso. Então a alternativa E foi apontada como correta e ela não está correta. Eu vou fazer a definição e a construção aqui do recurso de vocês, tá? Me digam aí se vocês acertaram ou se vocês erraram essa questão. Coloquem aqui nos comentários. Questão número 45, questão da Lei 8.112, questão simples, sem maiores problemas. A propósito dos cargos públicos, considere: a criação de cargo público pode se dar por lei ou por decreto. Falsa, só por lei ou medida provisória. O decreto ele pode fazer extinção de cargo público quando vago, mas a criação de cargo não tem essa hipótese. Tá errado. Se tá errado, você já elimina A, C e a D, remanescendo apenas a B e a E. A banca apontou como correta a B, tá? 3. A exoneração de carga efetiva dá-se a pedido de servidor de ofício. Beleza. O servidor pode pedir exoneração do cargo efetivo, sem qualquer dor de cabeça, ou pode ser de ofício. O de ofício é quando você toma posse e não entra em exercício, ou quando você não atende os requisitos do estágio probatório. São as duas hipóteses de exoneração de ofício que nós temos. 4. Configura abandono de cargo ou ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos. Beleza? Requisito subjetivo, ausência intencional, e requisito objetivo, mais de 30 dias. Tá correto. Aqui você 3 e 4 estão corretos, eu pulei a 2. Ó. A investidura do cargo ocorrerá com a posse. A investidura se completa com a posse. Ela começa com a nomeação e ela se completa com a posse. Tanto é verdade isso que os requisitos para aqui preenchimento do cargo você tem que comprovar apenas na posse, porque é esse momento em que a investidura se completa. E aí você comprova somente no momento da posse. Então 2, 3 e 4 corretas. Alternativa B. Sem grandes problemas, sem grandes dúvidas, alternativa B, alternativa correta. Questão número 46. Tendo conhecimento de uma ilegalidade envolvendo a execução de uma obra pública federal já concluída, então a obra foi concluída, um cidadão noticiou o fato ao Tribunal de Contas da União que, diante das evidências apresentadas, instaurou um processo de tomada de contas especial, que é um dos processos mais graves que tem de controle, para apuração de provável ilícito. Tendo em vista a tipologia de controle da administração pública, classifica a manifestação acima descrita como controle. Veja, legalidade, execução de obra pública federal. Controle externo, porque exercido pelo Tribunal de Contas. Por provocação, porque foi o cidadão que noticiou. E posterior, porque a obra já estava concluída. Alternativa C, sem qualquer problema. Com relação à questão ainda da tutela, eu vou fazer um vídeo separado, porque ela merece um vídeo separado. E vou postar aqui também no YouTube. Fechado assim? Esses são os comentários de técnico, tá? Comentário de técnico. Um último convite aqui para fazer para vocês é que lá na estrutura da Escola de Direito Administrativo, que é a minha escola, tá rolando um desafio, certo? De leitura da Lei 8.112, gratuito. Vocês não vão pagar nada, é uma leitura em 16 dias da Lei 8.112, com questões que lá para você resolver e fazer simulados. Aí você vai aqui, ó, www.tiagonóbrega.com.br/desafio. Faça a sua inscrição gratuita que você vai lá participar do desafio da Lei 8.112. Tranquilo? E os próximos desafios das demais legislações vocês vão ter acesso assim que eles forem disponibilizados. Sejam muito bem-vindos.